Então, gente, bom dia a todos. A aula de hoje, o assunto da aula de hoje é sujeito e predicado, assunto novo, assunto essencial de língua portuguesa para o sétimo ano e para as séries seguintes. Então, sujeito e predicado, nós temos uma tirinha e eu gostaria de que... Deixa eu ver. A Ana Paula, que está muito animada. O Fosse o professor... pré-A... Página. Deixa eu dizer a página aqui, viu? Página 188, 188. Página 188. Ana Paula é o pré-A e a Maria Luísa Belarmino vai ser a Luísa. Luísa, já sabe o que é sujeito? Luísa, já sabe o que é sujeito? Peraí, eu tô entrando na página, A peraí. Luísa está procurando a página. Cadê? 180. A professora disse que é, é o ser que pratica a ação verbal. É não, Luísa. Alguns verbos não expressam ações. Por exemplo, Luísa é burra. O verbo não expressa nenhuma ação. Expressa assim. Então, gente, o que acontece aqui na tirinha? Pré-A pergunta o que é sujeito, Luzia disse que é o ser que pratica a ação, porque a professora disse. E pré-A diz que não é. Tô morrendo com isso. Pré-A está certo, gente. Sujeito não é o ser que pratica a ação. Na minha época, e até hoje, muitos professores dizem isso. Sujeito é o ser que pratica a ação verbal. Só que não é. Por quê? Porque nem todo verbo mostra ação. Tem verbo que é o verbo parado. Existem, ó, deixa eu colocar aqui, puxar a tela. Existem principalmente dois tipos de verbos. Vou colocar aqui para que vocês consigam entender primeiro esse conteúdo de sujeito. Tem que entender um pouco sobre verbo. Os verbos, ó. Os verbos, eles podem ser significativos, ou relacionais. São nomezinhos feios, mas vocês vão entender. Os significativos são aqueles verbos que expressam ação. Aqueles verbos que expressam ação, significativos. Já os verbos relacionais são aqueles verbos parados, os verbos de ligação. Estado, vamos colocar assim. Estado ou fenômeno da natureza. Então, os relacionais, eles expressam estado ou fenômenos da natureza. Deixa eu colocar as setinhas para que vocês entendam melhor. Então, nós temos aqui, os verbos podem ser significativos ou relacionais. É bom escrever isso aí, viu? No cantinho do livro ou no caderno. Os verbos significativos são os que expressam ação e os relacionais, os que expressam estado ou fenômeno da natureza. Deixa eu colocar um exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Vou colocar um exemplo. O exemplo dessa primeira parte. Epa. Exemplo. Luísa comeu muito. Quando eu digo que Luísa comeu muito, eu estou dizendo que ela expressou uma ação. Não é ação, é ação de comer. Luísa comeu muito, é ação. Mas quando eu digo assim, ó, vou colocar outro exemplo agora desse outro aqui. Exemplo.
Luísa está mal. Pronto, digamos que ela comeu muito e está mal. Aqui nós temos o... Então, aqui nós temos a primeira ação, ó. Luísa comeu. Quem come pratica a ação, gente. E aqui nós temos um estado, está mal. Qual é o verbo em Luísa está mal? Está. Está, certo? Então, nós temos aqui, ó, o verbo está. Deixa eu mudar a cor. Não, tem como não agora. Então, nós temos agora o verbo estar. E em comeu, nós temos o verbo comeu. O verbo estar, ele indica o quê? Um estado, não é? Indica um estado que está mal. E o comeu indica uma ação. Dançou, cantou, até morrer, gente, é ação. Porque você tem a ação de morrer. Até para morrer você pratica uma ação. É a ação de morrer. Do mesmo jeito que poderia... Oi, pode falar. Então, não está totalmente errado a Luísa dizer que o sujeito é quem pratica a ação, né? Então, não está totalmente errado. Está incompleto. Entendeu? Por isso que a professora hoje em dia, os professores de português não podem dizer sujeito ao ser que pratica a ação. Por quê? Professora, você viu a grossura do livro da Belarmino? Não, nem observei. Eita, livro. Belarmino. Muito bem, mulher. Leia mesmo. Sim. Faz bem. A vida eu leio, só falta ter o livro físico. Aí eu leio na internet, porque é mais barato. É bem mais barato. Mas o importante é ler, não importa onde. Então, Luísa está mal. Eu poderia também indicar um fenômeno da natureza. Ó, vocês podem... Exemplo. Choveu muito ontem. Qual é o verbo? Choveu. Você sabe quem choveu? A chuva. A chuva não deixa claro que é a chuva. Choveu. Não diz quem. Entendeu? Então é isso. Ali. Ó, trovejou. Trovejar, nevar. Todo verbo que indicar fenômeno da natureza, todo verbo que falar sobre fenômeno da natureza, ele é um verbo relacional. Não é difícil. Então, relampejar, trovejar. Minha avó fala relampear. Ela está relampeando. Chovendo e relampeando. Só que, na verdade, é chovendo e relampejando. Relampejando é muito... Professora, tem um meme dessa relampejando que tá bem relampejando. Chovendo e relampejando. Então, tava no TikTok todinho isso. E era? Vocês usam TikTok? Então, observem que os verbos, eles podem ser... Legal. Os verbos, eles podem ser significativos quando ele tem um certo significado, quando eles indicam uma ação. Relacionais, quando eles só relacionam termos, ou seja, são chamados de verbos de ligação, porque eles só ligam. Os relacionais indicam estado ou fenômeno da natureza, e os significativos, eles indicam uma ação, como dançar, comer, pensar, viver, tudo isso indica ação. E os relacionais indicam estado, que é o verbo ser, estar, permanecer e continuar. São os principais verbos que indicam estado. Ou fenômeno da natureza. Tem entendido isso? Vamos agora entender um pouco sobre sujeito e predicado. Nessas frases aqui, já podemos começar a observar. O sujeito, como é que você descobre quem é o sujeito da frase? Você vai chegar aqui para o verbo e vai fazer uma pergunta. Vai fazer a pergunta quem? Vocês vão perguntar quem ao verbo. Quem choveu? Quando perguntar quem é o verbo, o sujeito é que vai me responder, ó. Quem? Essa é a pergunta a ser feita ao verbo. Deixa eu colocar aqui. Ao verbo. Então, vamos lá. Começando pela primeira frase, Luísa comeu muito.
Quem comeu muito? Luísa. Luísa. Então, Luiz é o meu. Sujeito. Sujeito. Eita, que não deu certo nesse aqui. Tem que pegar um transformador. Tava Luísa. com o áudio desligado, né? Luiz é o meu sujeito. Luiz é o meu sujeito. Luiz está mal. Quem está mal? Luísa. Luísa. Luísa continua sendo o meu sujeito aqui também. Quem choveu muito ontem? A chuva. A chuva. Ninguém sabe se é a chuva. Então, aqui não tem sujeito. Hum. Nós não temos um sujeito aqui, ó. Então, nos relacionais pode ou não ter sujeito. Sempre que um verbo indicar fenômeno da natureza, não existe sujeito. Sempre. Professora, já que os relacionais indicam o estado e fenômenos da natureza, então eles podem ou não ter sujeito. Somente os de fenômeno da natureza que não tem sujeito. Sem sujeito. Por isso que eu Aqui, tô falando que eles podem ou não ter sujeito por causa dos fenômenos da natureza. Desse jeito. Então, essa frase aqui não tem sujeito. E nessas duas nós temos. Se nós achamos o sujeito, qual é o predicado? Quem chuta? Qual é o predicado? Muito. Muito. Tem lógica você ter dito muito, mas não é o muito. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Regrinha do predicado é essa. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, professora, porque eu pensava que o faz parte predicado do era predicado. assim, ó. Porque é sujeito, verbo, Sobrou é predicado. predicado. Tem muita lógica isso. Tanto que nas provas, 99,9% dos erros, quando nós temos uma prova sobre sujeito e predicado, é porque as pessoas colocam fazendo o verbo sem estar fazendo parte do predicado. Mas o predicado, gente, o que é predicar? Predicar é falar sobre algo, sobre alguém. Então, o predicado é tudo que é dito sobre quem? Sobre o sujeito. Sobre o sujeito. Professora, Tudo que... Oi? no ano passado, quando você estava fazendo essa prova, algumas pessoas da sua sala, no ano passado, confundiram sujeito com predicado. Sempre, todos os anos. Todos os anos confundem sujeito e predicado, sempre. Então, se o predicado, ele predica, ele fala sobre alguém, sobre o sujeito. Então, tem lógica só ser o muito? Não, tem que ser tudo. O verbo e tudo que restar. Então, tudo que sobra é predicado. Então, o que é predicado? Quando eu tiro o sujeito, tudo que me resta é predicado. Voltando para o livro. O sujeito, na maioria das frases, começa no começo. Pode ter no meio, pode ter no final. O sujeito, ele não tem... Na verdade, Malu, na verdade é assim, ó. A ordem canônica de língua portuguesa é essa. Sujeito mais verbo mais complemento. A ordem é essa. Tipo assim, ó. Ana é linda. Obrigada. Ana é linda. Ana é linda. Quem é o sujeito? Ana. Quem é o verbo? É. Aí vocês podem dizer, professor, o é verbo? É lógico que é verbo. Eu sou, tu és, ele é. Então, o é verbo e o linda é o quê? É um complemento. O complemento. Essa é a ordem de língua portuguesa. Mas eu poderia muito bem dizer assim. Linda é a Ana. Linda Obrigada. é a Ana. E continuaria sendo sujeito. Quem é linda? A Ana. A Ana. Então, o sujeito, o local ideal dele é no início, mas ele pode vir em outras posições, certo?
Então, você já observou que na língua portuguesa... Eita, deixa eu desativar isso aqui. Deixa eu ver o bate-papo. Você já observou que na língua portuguesa os enunciados são sempre estruturados? Quer dizer, as palavras seguem uma estrutura, não podendo ser ditas em qualquer ordem. Observe. Sabe o Luísa sujeito você que é? Observem como essa frase, gente, está embaralhada. Isso é Aí para dá um mostrar bug. isso é para mostrar que em língua portuguesa as coisas seguem uma ordem. Seguem uma ordem. Então, ó, dizemos que esse amontoado de palavras não é um enunciado, pois não apresenta gramaticalidade. Isto é, a estruturação correta que a língua nos impõe naturalmente para que possamos nos compreender. Assim, temos o enunciado quando a gramaticalidade é respeitada. Luísa, você sabe o que é sujeito? Isso é enunciado, gente. Já pensou? Exemplo, Ana Paula fez o dever? Dever fez Ana Paula. Isso não tem o dever Ana Paula fez. Dever Ana fez Paula. Já imaginou travando a língua, você modificar, pegar as partes da frase e Parece colocar mais um em trava-língua. e você coloca Um robô. exatamente e você colocar em lugares diferentes? Isso não tem gramaticalidade. Por quê? Porque não é compreensível, não é um enunciado. Para ser enunciado tem que ter compreensão, tem que ser compreensível. Por isso que existe em ordem. Tudo em língua portuguesa tem uma certa ordem. Essa ordem muitas vezes pode ser rompida, mas tem que ter sentido, tem que ter gramaticalidade. A Alguém estrutura tem que entender. desse jeito. A estrutura de funcionamento da nossa língua segue uma porção de regras que respeitamos mesmo sem perceber. Por exemplo, se você tivesse de organizar as palavras pulou, o, menino, muro, o, para formar um enunciado, certamente você as ordenaria assim. O menino pulou o muro. Sim. É o que uma pessoa normal faria. Desse jeito. Observe que, por estar estruturado em torno de um verbo, pulou, esse enunciado é uma oração. Porque vocês sabem que para ser oração tem que ter o quê? Agir um verbo. Tem que ter um verbo pelo menos um verbo. É, um tem que ter. verbo. O verbo, portanto, é o termo básico de uma oração. Como tem uma estrutura completa e termina em um ponto final, essa oração também poderia ser chamada de período. Mas isso é uma conversa que teremos mais para frente. A oração básica em português poderia ser esquematizada assim. Olha o que eu disse a vocês ainda há pouco, disse a Malu. Língua portuguesa é esquematizada dessa forma. Tem um lugar A, tem um verbo e tem um lugar B. Ou seja, sujeito mais verbo mais complemento. Gente, para, deixa eu colocar um notebook para carregar. Só um minuto. Voltando. Então, como eu havia explicado a Malu, existe em língua portuguesa uma ordem canônica, ou seja, uma ordem direta, uma ordem que deve ser estabelecida. Mas essa ordem pode ser rompida. Para tornar as coisas mais claras, podemos preencher o esquema. O menino pulou o muro. É necessário ressaltar que, seguindo a mecânica da língua, em um contexto denotativo, lembram o que é denotação, gente? Conotação, denotação. Denotação é o sentido dicionário. Conotação é a linguagem figurada. Então, quando eu digo Lembrei assim, agora. lembraram que eu dei até o exemplo ano passado. Tipo, as vacas
no curral estão magras. Nós estamos falando de vacas, animal, né? O animal que está magra, que está magro. Então, estamos falando no sentido denotativo, no sentido dicionário. Mas quando eu digo, meu avô viveu tempos de vacas magras, não quis dizer que na época dele todos os animais eram magros. Eu quis dizer que ele viveu uma época difícil, uma época com muita dificuldade. Então, aí é sentido conotativo, que é a linguagem figurada. E é daí que vem as figuras de linguagem, né? O eufemismo, a hipérbole, o pleonasmo, a antítese, tudo isso, da conotação. Então, em um contexto denotativo, o lugar B jamais poderia ocupar o lugar A e vice-versa. Assim, chegamos à definição do que é de fato o sujeito e o predicado. Agora acompanhe. O que aconteceria com o verbo e com o lugar B se colocássemos os meninos no lugar A? Isso mesmo, o verbo iria para o plural. Pularam. Gente, isso aqui quer dizer o seguinte, ó, se no lugar de o menino fosse os meninos, os meninos pulou o muro, os meninos pularam o muro. Então, o verbo, se o sujeito for para o plural, o verbo também tem que ir. Essa relação de acompanhamento entre o verbo e o termo que ocupa o lugar é o que chamamos de concordância verbal. Assim, o sujeito também pode ser entendido como o termo com o qual o verbo concorda. Para identificarmos o sujeito, portanto, não é necessário conhecer de fato o seu referente. Na identificação do sujeito, não consideramos o sentido, mas a relação sintática que existe entre ele e o verbo. Por isso, não fazem sentido definições como o ser que pratica a ação ou o termo sobre o qual se declara algo. Então, gente, isso aqui é só para mostrar a vocês que qual é a definição de sujeito. Observem aqui essa do dicionário, ó, o termo que preenche o lugar na estrutura da oração. Predicado, o que sobra do período depois que identificamos o sujeito. Porque muita gente classifica o sujeito de forma inadequada. Diz que é o termo que pratica a ação. Diz que é o termo sobre o qual se declara algo. Normalmente, o predicado, é claro, ele vai declarar algo sobre o sujeito. Mas, tipo naquele caso, choveu muito ontem. Está declarando algo sobre o sujeito se nem tem sujeito? Se nós não temos sujeito. Então, é muito complexo falar sobre sujeito em orações que não existem, como as que mostram o fenômeno da natureza. Nevou muito. Quem nevou? A neve? Mas não deixa claro que é a neve. Então, nós achamos que é a neve, mas não deixa claro. Pois quem nevou muito, ninguém sabe que é um sujeito, é uma oração sem sujeito. Mostrou o fenômeno da natureza, é oração sem sujeito. Para fechar o assunto de hoje, agora observe os termos que podem ocupar a função de sujeito. Substantivo ou expressão substantiva. O time está completo. Gente, qual é o verbo? Está. O Está. verbo é estar. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, o verbo aqui é estar. Quem está completo? O time. O time. O time é o quê? Sujeito. Jeito. Sujeito, verbo. Qual é o predicado? Completo. É complicado. Completo. Completo. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é... Gente, o predicado é está completo. Lembrem disso, eu falei que é o erro mais comum, ó. Está completo. Então, sujeito, predicado. Eles merecem uma oportunidade da empresa. Qual é o verbo? Eles. Eles é verbo? Merecem. Não, calma.
É, merece mesmo. Merecem. Merece. Quem merecem? Eles. Eles é o quê? Sujeito. Sujeito. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é? Predicado. Predicado. Então, é o que predicado? Merece uma Merecem. oportunidade, né? Merecem uma oportunidade na empresa. Tudo isso é predicado. Os numerais também podem ser sujeito. Primeiro, cadê o verbo? Dos 15 convidados, apenas 2 chegaram no Chegaram horário. Quem chegaram? os convidados. Os convidados? Os 15 convidados. Os 15 convidados? 2 dos 15 convidados. Apenas 2 que Ah, chegaram. mesmo, velho. Esqueci de ler a frase. 2, ó. Tava no começo. Então, 2 é o sujeito. Observe que às vezes confunde com o que é dito antes, ó. 2. Observa onde o sujeito tá, ó. Aqui atrás. 2. E o predicado agora? Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é? É o predicado. E cadê o predicado? É depois do sujeito, né? Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. Cadê o predicado? Ih, rapaz. Gente, é só fazer o que a regra diz. Isso é predicado. Isso é predicado. Ah, sim. Eu tava pensando nisso. Só que eu pensei, oxi, se um Quebrado. tá no meio, se Ele está tá no quebrado. meio. Ah, Porque a frase poderia ser assim, ó. 2 chegaram dos 15 convidados. 2 chegaram no horário dos 15 convidados. Ela poderia começar com 2. Só que ela foi feita de um jeito diferente. Mas quando eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado. Continua sendo predicado. Oração. E o sujeito também ele pode ser oracional, gente. Em forma de oração. Qual é o verbo da frase abaixo? Moradores pagaram a taxa. então, Estão liberados, ó. Liberados é um verbo em quê? No particípio, certo? certo. Então, nós temos aqui, estão liberados. Quem estão liberados? Os moradores. Moradores que pagaram a taxa. Os moradores que pagaram a taxa. Tudo isso é o meu sujeito. Os moradores que pagaram a taxa. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é? É predicado. Cadê o predicado? Já estão liberados. Já estão liberados. Difícil isso? Não. Não, eu tô entendendo. Eu só tive um pouco de dúvida nos É numerais. fácil. Achei fácil. Então, gente, isso é muito Até agora bom. tá fácil. Então, isso é muito fácil. Até agora, porque vocês vão ver os tipos de sujeito depois. Sujeito não é só isso, tem os tipos, né? Mas também não é difícil. Então, até agora é isso. Então, para casa. Deixa eu colocar aqui. Professora. 190, 191, 190, 191, 192, 193, 194, 195. Dá 190 a 195. Ah, crianças só tem um dia de folga. Dia dos pobres. Vou colocar aqui no cantinho. Para casa dá 190 a 195. Vou tirar um print para colocar no grupo agora. Você coloca isso aqui mais embaixo e vou colocar para vocês
visualizarem melhor. Pronto, gente, acabei de enviar para o grupo esse print. Já são 11h29, vou finalizar a aula de hoje. Cadê? Vou finalizar a aula de hoje, gente. Amanhã é feriado, então bom feriado para vocês e até sexta-feira. Até sexta eu aguardo vocês mandarem foto da atividade, certo? Ok. Então, gente, tchau, tchau. Aproveitem o feriado, mas Tchau. lembrem-se da atividade. Até mais, beijos.